Graça e paz, irmãos. Como dito pela manhã, nosso pastor hoje está pregando na igreja da Pauliceia, portanto estarei responsável por transmitir a palavra de Deus nesta noite. Para isso eu te convido que abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Eu farei a leitura dos versos 5 a 11. Filipenses 2, do verso 5 até o verso 11. Leamos o que diz o apóstolo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Conforme o hino cântico que cantamos, este texto de Paulo, essa parte da carta, não coincidentemente também era um hino da igreja primitiva, onde eles costumavam cantar baseados nas profecias de Isaías, e ele é dividido em duas partes, que são as duas partes ao qual queremos tratar aqui nesta noite. A primeira parte falando da humilhação de Cristo, e a segunda parte falando da exaltação de Cristo. Contudo, antes eu queria te dar um pouco mais de contexto dessa carta que Paulo escreveu quando estava preso lá em Roma, por volta do ano 62, à igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja que ele tinha fundado aproximadamente 10 anos antes. Era uma igreja conhecida por ser uma comunidade fiel e generosa. Aliás, existe a figura de um rapaz chamado Epafrodito, ao qual foi levar ofertas da igreja para Paulo nessa prisão. E ele escreve a carta com diversos temas, e entre agradecer pela oferta, ele aproveita para tratar um tema que aquela igreja estava passando, basicamente, que era uma divisão. Existiam alguns conflitos internos, ao qual um deles é narrado no capítulo 4, falando sobre Evódia e Sintique, que não pensavam concordantemente no Senhor. Então essa foi a forma com que Paulo enxergou. Ele podia usar o seu exemplo, ele podia usar o exemplo de qualquer outro pai da fé para explicar como esse povo deveria agir, mas ele resolveu usar o exemplo supremo, o exemplo de Jesus Cristo. Então, se você pegar nesse capítulo, dos versos 1 ao 4, Paulo vai estar falando para esses irmãos buscarem unidade e humildade. Leamos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É fato que, assim como naquela época, e acredito que ainda mais hoje, nós vivemos numa era que valoriza muito o eu. A autopromoção, o autopartidarismo e a auto-vanglória. As pessoas acabam buscando reconhecimento em todos os lugares. No trabalho, na igreja,
na internet, nas redes sociais, usando-a como vitrine para a sua própria glória. As pessoas querem elogios pelo que elas fazem e ser reconhecidas por isso. Porém, o que nós vamos ver no Evangelho, inclusive nessa carta de Paulo, é uma inversão dessa lógica. Vai dizer que o caminho para a glória, ele passa pela cruz de Jesus. Porque o Filho de Deus, o Jesus Cristo, ele não se exaltou a si mesmo. Ao contrário, ele se humilhou voluntariamente para que Deus o exaltasse. No versículo 5, ao qual nós queremos fundamentar essa mensagem, Paulo inicia dizendo que aqueles irmãos teriam que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ele disse, se há ainda alguma unidade nesta igreja, pensem como Jesus pensou. Essa frase ela é o chamado central desse texto, porque ela não é só uma exortação ética, tentando trazer unidade, mas ela fala de uma transformação espiritual. Ela fala da mente de Cristo sendo moldada em nós mesmos pelo Espírito Santo de Deus. Como eu já disse para os irmãos, esses versos 5 a 11 não é somente um hino em que a igreja já entoava naqueles tempos, bonito como o que cantamos agora há pouco, mas é um chamado à transformação mental e à transformação prática na vida do cristão e, por consequência, na vida da igreja. Então, o nosso desejo, a partir desse sermão e do que nós vamos aprender, é que o Espírito Santo nos ilumine para que nós apliquemos essa verdade nas nossas vidas como igreja. Como disse, este cântico dividido em duas partes, a primeira dela você vai ver nos versos 6 a 8. Leamos. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O primeiro ponto que nós vamos ver nesses versículos é que diz que Jesus Cristo subsistindo em forma de Deus. Aqui nós temos claramente uma doutrina, que é a doutrina da Trindade, reconhecendo que Jesus Cristo existe desde sempre sendo Deus. E aqui quando usa a palavra forma, não é a forma que nós estamos acostumados, que é possível mudar de acordo com a forma. A palavra aqui, mais corretamente traduzida, seria a natureza essencial. Então aqui vai dizer que Jesus, tendo natureza essencial de Deus, ele não só se parecia com Deus, não só falava como Deus, ele era o próprio Deus. E mais do que isso, ele não foi criado por Deus, e sim esteve eternamente com Deus desde a criação. Isso nós podemos ver no relato de João, capítulo 1, onde diz que Jesus Cristo era o Verbo, e que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso nós também podemos ver no texto que lemos de Colossenses, quando no capítulo 1, na carta de Paulo, ele vai dizer que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, de que ele é o primogênito da criação, e não o primogênito como primeira criação, mas sim de que ele detém o poder sobre todas as coisas e o direito, porque fala que nele foram criadas todas as coisas, os céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, quer tronos, quer soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste nele. Então nós sabemos que Cristo era o verdadeiro Deus, que não se apega aos seus direitos divinos, quando no verso ainda 6 vai dizer que ele não julgou como usurpação de ser igual a Deus, mas se esvaziou. Então, ele estando cheio de soberania, de glória e majestade, sai do seu trono e desce até a terra para fazer a vontade de Deus. Aqui eu queria pontuar de que dificilmente nós gostamos de fazer algo que nós achamos que não é nós que temos que fazer. Por exemplo, adulto algum aqui sai no domingo na hora do almoço para comprar Coca-Cola. Esse é o dever das crianças.
Você fala, nossa, eu não tenho uma criança aqui em casa para poder fazer essa tarefa, é o cúmulo. E qualquer outro exemplo que possamos usar, de fato, nós não queremos fazer aquilo que nós éramos obrigados antes. Agora já não faz mais sentido. Você imagina Jesus Cristo sendo Deus, que não considerou que Ele era igual a Deus, que Ele era o próprio Deus. Ele não agiu de forma egoísta, como nós agimos, da forma com que eu citei. Não agiu como Adão, que tentou ser Deus, sabendo que essa não era a sua função. Cristo, sendo Deus, renuncia dos seus privilégios, da sua glória celestial, não significando que Ele deixou de ser Deus, continuou sendo Deus, mas voluntariamente abriu mão da sua glória manifesta e assumiu a limitação humana. Então Ele desce à terra, ainda sendo Deus, porém agora estando limitado por sua humanidade. Para quê? Cumprir a vontade de Deus. Ainda no verso 7 vai dizer que quando Ele se esvazia, Ele assume a forma de servo. Não é como você quer pôr um suco num copo que está cheio de água. Não é possível. Primeiro você tira a água e depois você põe o suco. Então Ele sai de senhor para servo. Ou a palavra que está aqui escrita é escravo, doulos. Então Jesus Cristo sai do seu senhorio para não só ter uma aparência de servo, mas a essência do servo. Porque o próprio Criador o tornou servo das suas criaturas. Nós vimos Jesus Cristo aqui dando exemplo como servo diversas vezes, servindo o seu próximo, lavando os pés do seu próximo. E com isso ele estava servindo e glorificando a Deus. Ele é a própria encarnação de Deus, é o Deus habitando entre nós. Isso você vai ler também no Evangelho de João, no verso 1, 14. Vai além. Jesus Cristo não só assumiu a forma de servo, se humilhando, Ele também se humilhou até morrer. E pior do que morrer, é morrer numa cruz. Mesmo que você possa ver o filme sobre a paixão de Cristo e tentar imaginar aquela dor horrível, nada daquilo se compara à ira de Deus que caiu sobre Jesus Cristo. Essa sim pesou sobre os seus ombros. E essa humilhação da cruz também era importante por questão de simbolismo naquela época. Era vergonhoso alguém morrer numa cruz. Isso só era uma punição para quem de fato cometesse crimes muito graves, como tinha os ladrões ao seu lado. A cruz era um símbolo de vergonha, mas Ele se submeteu a essa forma, além de vergonhosa, muito dolorosa, reservada aos piores criminosos, tornando-se a maldição por nós. É importante lembrar aqui que essa era o nosso destino. Existe um texto ao qual baseou esse cântico que nós falamos, que a igreja primitiva cantava, que é o texto de Isaías 53. Esse eu peço que os irmãos abram. Eu farei a leitura dos versos 3 a 5. Profeta Isaías 53. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto de Isaías, que está totalmente correlato à humilhante morte na cruz de Jesus Cristo, confirma de que, além dele ser o Deus que já existia antes de tudo,
além dele ser o Deus que não quis pedir os seus direitos, além dele ser o Deus que deixou o seu reinado para virar servo, ele cumpriu a profecia que as Escrituras diziam séculos antes. Martinho Lutero dizia uma frase muito interessante que eu queria trazer para os irmãos, que ele dizia que a cruz é a nossa teologia. É somente ali que nós conhecemos verdadeiramente quem é Deus. Foi em Cristo crucificado que Deus revelou a sua glória escondida na humildade. Então, quando for falar de teologia, você lembre-se da cruz. Foi onde Deus pegou e revelou a sua glória através da humildade de Jesus Cristo, o verdadeiro servo. Então, como igreja, nós somos chamados a abrir mão dos nossos direitos, se é que temos direito de algo. Afinal, nós somos resgatados sem merecer. Nós temos que abrir mão do status de comodidade para servir uns aos outros, o que não é fácil. A mentalidade de Cristo é muito antagônica à mentalidade de hoje, do orgulho e da autossuficiência. A humildade cristã, contudo, não é ausência de valor. Você ser humilde não quer dizer que você é valoroso, mas é sim a renúncia voluntária pelo direito do outro, em amor a Deus e ao próximo. Então, quando você pensar em reclamar de algo porque é seu direito, do seu lugar do banco que você senta há 63 anos e um visitante chegou e sentou, você tem que pensar, eu tenho que renunciar ao meu direito, por mais simples que ele seja ou por mais importante que seja para você, pelo amor ao próximo. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, em casa, no trabalho, na igreja. Nós temos que imitar a Cristo, o servindo sem buscar reconhecimento, que é um outro ponto difícil para as pessoas. Eu até aceito servir, mas pode no final me agradecer, né? Uma lembrancinha que seja, uma salva de palmas, me chamar à frente. Ou seja, o nosso coração de fato não consegue fazer o que Paulo disse no verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. Infelizmente nós temos muito que aprender com Cristo na sua humilhação. Esta é a primeira lição. E a segunda, a partir do verso 9 até o verso 11, vai falar que aquele mesmo Jesus que deixou o seu trono e foi humilhado como servo, agora ele passa a ser exaltado como o Cristo Salvador. Leamos mais uma vez, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então aqui nós vemos que o servo sofredor lá de Isaías 53 passa a ser exaltado pelo próprio Deus. Nós sabemos que a humilhação precede a exaltação. Quem se humilha será exaltado. Isso está na Bíblia, Lucas 14, 11. A ressurreição de Jesus após a sua morte e a sua ascensão aos céus são a confirmação divina da obra de Cristo, cumprindo Isaías 52, 13, onde disse que aquele mesmo servo seria exaltado e elevado. A exaltação aqui de Jesus Cristo é a resposta que Deus dá à obediência perfeita do Filho. E é por isso que você não tem que querer ser exaltado, porque você de fato não consegue ter uma obediência perfeita, mas somente Cristo. Ele passou da mais profunda humilhação através da cruz e foi elevado à mais alta posição no trono celestial. A Bíblia diz que Jesus hoje reina assentado à destra de Deus. E diz também que ele há de voltar para julgar vivos e mortos, segundo as suas obras. O Pai então ergue o Filho que estava na cruz e o coroa como o Rei eterno. Tem um outro texto que está narrado em Hebreus capítulo 12, verso 2, que é importante nós lembrarmos. Diz assim o autor: por causa da alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha,
e assentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus suportou todas aquelas coisas e por isso foi exaltado pelo próprio Deus. E aí diz aqui Paulo que o nome de Jesus agora está acima de todo nome. Voltando à história da nossa geração, da autopromoção e do eu trabalho com vendas. E às vezes eu ligo para um diretor e tento vender e falo em meu nome, ele me dá 15 segundos, porque ele tem outras coisas para fazer. Porém, quando eu cito o nome do CEO da empresa, o meu chefe, que é médico e que tem conhecimento de mercado, ele me atende bem. E eu fico assim, será que ele não gosta de mim? Não, somente eu não tenho o mesmo histórico, né? A mesma autoridade, né? Sobre o possível cliente. Então, aprendendo disso, passei a ligar e falar, eu sou o Pedro e ligo em nome do Dr. Romo. Opa, agora mudou, agora o Pedro é bem-vindo, mudou tudo. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele passa a ter o seu nome acima de todo nome. Hoje mesmo pela manhã nós falamos, quando você chega em um lugar e fala em nome de Jesus, a autoridade deste nome lhe é concedida. Nós vimos os apóstolos na igreja primitiva, ainda no momento antes da ascensão de Cristo, entre a sua ressurreição e reaparecimento, curando enfermos em nome de Jesus, já sem a presença de Jesus. Então essa autoridade do nome de Jesus Cristo é a qual nós representamos. É como se no seu RG estivesse escrito Fulano da Silva, filho de Deus Pai, por meio do sangue de Jesus Cristo. Essa é a autoridade do nome de Jesus Cristo acima de todo nome. Jesus, o Yahvé, o Salvador, agora ele é reconhecido novamente como Senhor, o Kyrios. É o mesmo título que é usado no Antigo Testamento para traduzir o nome de Deus, o nome impronunciável de Yahvé. Por isso o judeu tem dificuldade de reconhecer Jesus Cristo como Deus, porque a Bíblia vai dizer que o seu nome é o do próprio Senhor. E aqui vai dizer que ele foi proclamado sobre toda a criação. Mas mais do que você usar o nome de Cristo à torta e à direita, ainda mais sem você estar o representando ou de fato testemunhando corretamente acerca do seu nome, nós não podemos esquecer que essa exaltação que Deus deu ao nome de Cristo vai se demonstrar no dia vindouro, no último dia, onde a Bíblia promete que todo joelho se dobrará. O do diretor que não me atende, o do meu chefe e o meu também. Porque Jesus Cristo é o nome ao qual merece exaltação universal. Aqui diz que no céu, na terra e debaixo da terra. Quem já morreu, quem foi salvo pelo sangue, quem foi condenado. Todos, unanimemente, todos confessarão o nome de Cristo. Obviamente será tarde para alguns. Aqueles que já morreram e não viveram em nome de Cristo não terão uma segunda chance. Mas nós que estamos vivos ainda temos claramente a chance, mais do que chance, o privilégio de manifestarmos a glória de Deus através do reconhecimento da obra de Cristo. E isso não é mera devoção simbólica, mas uma manifestação final do senhorio de Cristo. É salvação para os que creem e juízo para os que rejeitam. Santo Agostinho, num texto de um livro chamado A Cidade de Deus, disse que Cristo desceu para que o homem caído pudesse subir. Ele se humilhou para que nós fôssemos exaltados. A escada da glória passa pelos degraus da cruz. Se Cristo não tivesse vindo, ai de nós. Então Jesus desceu para que o homem pudesse ser também exaltado. Ele morreu para que nós nunca mais morrêssemos. E ele ressuscitou para que nós naquele dia também ressuscitemos com ele. Esta é a teologia da cruz. A cruz que tem degraus e nos leva para o céu. Então quem busca exaltação aqui neste mundo perde totalmente o sentido da cruz. Mas quem se humilha diante de Deus vai ser exaltado no tempo correto.
Nós, como igreja, precisamos cultivar essa mentalidade, não só de servos humilhados, mas também a mentalidade do servo exaltado. Nós temos que trabalhar aqui com os olhos na bênção divina, no vindouro. Porque muitas vezes o cristão fala assim: eu fui salvo por Deus. O culto foi uma bênção, mas sabe como é, né? Amanhã começa tudo de novo. Amanhã pode nem começar tudo de novo, esse é um ponto. E se começar, glória a Deus por isso também. Nós vamos continuar servindo uns aos outros até que um dia sejamos exaltados. Então a exaltação não cai dia 15, dia 30 ou dia 5 e 20, a depender do seu pagamento. Exaltação não é quando você é reconhecido à frente, quando você ganha um prêmio, um título, um troféu, qualquer coisa que seja que o homem possa te reconhecer. A verdadeira exaltação será o dia que nós estivermos diante de Deus e Ele disser que nós podemos adentrar ao reino dos céus. Essa é a exaltação que o servo de Cristo deve procurar. Ela nos assegura que o sofrimento de Cristo não foi em vão e que o teu sofrimento não é nem 1% do que Ele sofreu. Mas um dia toda a injustiça vai ser corrigida, no dia que todo joelho se dobrar e reconhecer. Mas aí você não fica aguardando esse dia sentado no banco. É necessário que enquanto você aguarde esse dia, você cumpra a sua missão de proclamar o Evangelho. Então, mais do que usar o nome de Cristo, você precisa falar em nome dele e falar da obra dele, para que assim essa pessoa possa também ser alcançada. Nós vimos aqui as duas características deste cântico, deste poema que Paulo cita em sua carta sobre a humilhação de Jesus Cristo e a sua exaltação, mas eu queria trazer brevemente, concluindo, 5 aplicações práticas para a igreja. A primeira coisa é que nós cultivemos a mente de Cristo. Como diz lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E tem uma promessa aí, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se nós transformarmos a nossa mente e pensarmos como Cristo agiu, nós vamos experimentar de tudo isso. Podemos até ser chamados de loucos pela lógica humana. Você devolveu o troco, o problema dele que errou. Eu vi esses dias uma notícia que caiu um pix de não sei quantos milhões na conta de uma pessoa e ela gastou tudo. E aí o mais louco é que eu achei assim, ela deve ser a única, né? Aí quando eu vi nos comentários as pessoas, eu faria o mesmo. Talvez alguém falaria, não, eu doaria metade para os pobres. Mas esse praticar, cultivar a mente de Cristo também requer prática. Uma prática à humildade relacional. Humildade relacional é algo difícil, né? Nós nos subordinarmos uns aos outros, né? Nós imaginarmos que maior é quem está servindo. No natural nós gostamos de ser servido. Servir parece um papel realmente diminuído, mas Jesus Cristo não buscou o seu próprio interesse. Ele desceu aqui para nos salvar, um interesse que era genuinamente nosso. A outra aplicação é para que você, se caso servir, que nós esperamos que sirva, sirva sem esperar reconhecimento. Porque ele pode não vir. Assim como Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos, nós também somos chamados para servir desde as pequenas até as grandes coisas. Quarta aplicação, obedeça mesmo em meio ao sofrimento. Tem vezes que a gente acha que está liberado para não obedecer a Deus porque a situação é um pouco mais complicada. Não, se tudo vai bem eu até consigo, Deus, mas nessa situação aqui, o Senhor dá licença que eu vou ter que agir do meu jeito. A obediência a Jesus Cristo vai nos fortalecer para nós permanecermos fiéis, mesmo quando a vida estiver difícil. E por último, eu quero que você e eu esperemos na exaltação de Deus. Aguardemos confiante pelo último dia. A humilhação que você acha que passa nessa terra não é o fim.
a ressurreição de Cristo é a garantia de que Deus nos honrará, aqueles que honraram o seu nome também. E concluindo, esse hino pregado de Filipenses 2 nos leva do trono até a cruz, mas ele também leva da cruz de volta ao trono. O mesmo Senhor que foi humilhado hoje foi exaltado, aquele mesmo que se esvaziou para depois nos encher da sua graça por meio do Espírito Santo, ele foi humilhado para que nós fôssemos exaltados nele. Então, ter a mente de Cristo e a igreja deve viver a espiritualidade da cruz, que é servir em vez de ser servido, obedecer em vez de dominar ou de mandar, e esperar pela glória vindoura, e não em busca do reconhecimento terreno. Assim como Paulo disse, igreja do Jardim IP, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Que a mente de Jesus Cristo seja a nossa mente. E que um dia, naquele dia, quando todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, nós, a sua igreja, possamos também ouvir: vinde benditos de meu Pai. Amém. Oremos. Pai Santo e Deus bondoso, a sua palavra nos confronta quando apresenta a humilhação de Jesus Cristo. O Senhor que estava na criação, antes de tudo, que é eternamente, não se importou com a sua humilhação de vir à terra. E uma época, ó Deus, em que não existiam nada de tecnologia, de conforto, em um lugar onde tinham muitos conflitos, em uma raça a qual já era subjugada há muitos anos, para propagar a paz, para cumprir a tua palavra, mesmo vivendo, ó Pai, humilhado constantemente pelos fariseus, os mestres da lei, mesmo não sendo reconhecido como Cristo por aqueles seguidores que só queriam dos seus milagres, mesmo andando com 12 homens limitados, ó Deus, que até o final da sua vida não conseguiam compreender o tamanho daquela obra. Mesmo quando ele morreu na cruz por mim e pelo meu irmão, que também muitas vezes não compreendemos, ou pelo menos não vivemos de acordo com o teu querer, ó Deus. Nos perdoa, Pai, pela nossa falta, pela nossa insensatez, pela nossa pequenez, ó Deus. E nós possamos olhar para a cruz e não somente como um símbolo do cristianismo, mas como aquele lugar de vergonha e morte, mas também aquele lugar de exaltação e coroação. Porque o Senhor também não está mais pregado naquela cruz. O Senhor morreu, mas ressuscitou e ascendeu aos céus e tem nos preparado lugar para o dia vindouro, onde todos os joelhos se dobrarão para confessar o nome do Senhor. Que nós possamos ser achados entre os servos bons e fiéis, ó Deus. E que enquanto aqui estivermos, que cada batalha da nossa vida nós enfrentemos por amor ao seu nome. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos amou. Obrigado, ó Deus, porque mesmo nós sendo ainda pecadores, o Senhor nos amou e nos salvou antes do nosso nascimento. E nos chamou para as boas obras, e que nós possamos assim reconhecer e dar valor a esta missão. Que vivamos e pregamos o Evangelho até que o Senhor volte. E que a sua igreja, ó Pai, continue a anunciar as verdades que libertam, as verdades que curam e principalmente as verdades que salvam. Em nome de Cristo, o nome acima de todo nome, que nós louvamos e engrandecemos ao Senhor, hoje e sempre. Amém.